E sem perder tempo, nós vamos para o estádio do Palmeiras. Grande vitória. Foi um jogo que o Palmeiras teve ampla vantagem, tomou conta. Para você ter uma ideia, Gabi, boa noite, a nossa Gabriele Guimarães. 28 finalizações do Palmeiras contra 8 do Santos. 2-0, ficou barato, Gabi? Bem-vinda. É a sensação que a gente tem por aqui mesmo, Fernandinho. Um beijo pra você, pra todos que estão ligados com a gente. Falo com vocês diretamente aqui da Zona Mista. Na verdade, a Zona Mista já até acabou, já tem gente até desmontando parte dos materiais por aqui, mas a gente pôde conversar com os jogadores e ter essa sensação, conversando com os torcedores também, acompanhando a partida de fato, de toda uma superioridade do Palmeiras, que agora é mais líder do que nunca. Falamos de 68 pontos no Campeonato Brasileiro, 3 à frente do vice-líder Flamengo, num jogo que não foi fácil, mas que teve sim essa intensidade e essa superioridade palmeirense desde o primeiro minuto. Por que eu disse que não foi fácil? Porque o Palmeiras teve pela frente um goleiro chamado Gabriel Brazão, do lado do Santos, goleiro de 25 anos que pegou tudo ou quase tudo nessa partida. Ele, vale contextualizar enquanto a gente acompanha os lances, Fernandinho, sentiu dores nas costas durante o aquecimento e mesmo assim tomou medicação, fez um alongamento, foi para a partida e fez um excelente jogo, já mostrando seu trabalho logo aos 2 minutos, impedindo um chute forte do Maurício. Depois teve uma falta muito perigosa do Piquerez, que o Brazão também impediu que fosse convertida em gol. Vale destacar também que nos momentos em que o Brazão não pôde fazer muito, ele contou, por exemplo, com o Zé Ivaldo. Teve um lance que chamou muita atenção, numa bela jogada do Flaco Lopes, em que o Zé Ivaldo chegou cortando, chutando mesmo, tirando praticamente em cima da linha. O sistema defensivo do Santos estava realmente muito atento e tentando superar um Palmeiras que se conhece muito bem, um time que tem um repertório absurdo e que continuou construindo, pressionando, seguiu assim ao longo de toda a segunda etapa. Teve um lance ainda, do lado do Santos, nas poucas oportunidades que o Peixe teve, em que o Carlos Miguel foi acionado numa possibilidade que o Vitor Hugo teve de fazer um gol de bicicleta. E aí, do lado do Palmeiras, quem fez a boa foi o Gustavo Gomes, que de cabeça afastou o perigo. Esse foi o cenário do jogo, dá para contar realmente nos dedos de uma mão as chances, as poucas chances que o Santos teve. Do lado do Palmeiras, uma superioridade, uma intensidade muito grandes aqui no Allianz Parque e repetindo, é claro, o que tem acontecido nos últimos anos. Afinal de contas, aqui na Casa Alviverde, o Santos tem apenas uma vitória, Fernandinho, que aconteceu em 2017. Então até brincava com algumas crianças por aqui, aquelas que têm até 8 anos, nunca viram o Palmeiras perder para o Santos aqui no Allianz Parque. Hoje isso se manteve, mais um pouco desse jejum, graças aos 2 gols do Vitor Roque na segunda etapa. Assistências do Flaco Lopes, o argentino, e também do Rafael Veiga, Fê. É verdade, o passe do Veiga foi maravilhoso no primeiro gol do Vitor Roque. Tem uma bola na trave ainda do gol do Santos. Gabi, você falou tudo no Palmeiras. E o Santos agora na zona do rebaixamento, tem jogos complicados pela frente, Flamengo, depois pega o Palmeiras mais uma vez, que é um jogo atrasado. Esse foi o jogo da rodada, tem um jogo atrasado para acontecer. No Santos já se faz conta, existe uma preocupação clara e definitiva para rebaixamento. E o Neymar não jogou hoje por causa do gramado sintético, até para preservar o jogador nessa reta final. Como é que está esse clima no Santos? Qual que é a perspectiva? O que falaram por aí? E também tem alguma informação se o Neymar volta já no próximo jogo? A sensação é de frustração do lado do Santos. Fernandinho, até tive a chance de perguntar para o Gabriel Brazão sobre as defesas que ele fez na partida. Ele disse: eu preferia não ter feito nenhuma e ter saído aqui com os 3 pontos. E do lado do Neymar existe sim essa expectativa. Afinal de contas, ele não teve, não gostaria de jogar no gramado sintético do Allianz Parque, mas existe sim agora nessa outra partida, nesse reencontro que vai acontecer, sem ser neste final de semana, no outro, lá na Vila Belmiro, de o Neymar estar em campo e poder ajudar um pouco mais o Santos do ponto de vista criativo. Vamos ouvir agora o Carlos Miguel, perguntei para ele também sobre o próprio Neymar e para o técnico do Palmeiras também, o Abel Ferreira. Vamos ouvi-los agora. A gente tem que saber a importância dos jogos, saber que a gente precisa somar
e fazer algo que a gente não fez o campeonato todo. E como eu disse, poucas desculpas agora e trabalhar e conquistar pontos. A gente se colocou nessa situação, então a gente tem que sair o mais rápido possível dessa situação também. Domingo é um outro jogo muito importante para nós, contra a equipe do Flamengo. A gente sabe que é uma equipe muito qualificada, mas a gente vai para o Rio para somar 3 pontos, porque a gente precisa desses pontos. Olha, não adianta de nada trocar. Ele preferia não ter feito nenhuma defesa e a gente conseguiu os 3 pontos, mas infelizmente não foi possível. Eu acho que cada defesa tem o seu momento no jogo ali, a sua importância. Estou ali para ajudar, infelizmente não consegui ajudar mais o grupo e, igual eu falei, eu trocaria as defesas por uma vitória hoje, mas agora é continuar trabalhando, que a gente tem um grande jogo domingo e a gente precisa conquistar esses 3 pontos. Cara, é tudo, o que eu vou te falar? Eu acho que a gente precisa tirar mais de nós mesmos, é algo que a gente não conseguiu fazer durante o campeonato. É momento de ter muita humildade, de saber o momento que a gente se encontra, mas também ter personalidade para saber que a gente tem que tirar o clube dessa situação. Um primeiro tempo que defendimos bien y me gustó también con bola en determinados momentos. El segundo tiempo estábamos bien, estaban en control de juego, con algunas situaciones, es verdad, de adversario, ¿sí? de Palmeiras. Definen jogo o atacantes deles, hallo que en la jugada del gol, ¿sí? Entonces ahí se marcó una diferencia importante en cuanto a, bueno, sabemos o potencial de Palmeiras en eso. Tenemos un jugador como Neymar, que bueno, sabemos la situación de él, que venía que viene de una lesión, queremos o melhor versión de él, más hay otros juegos para frente. Esto estaba o decidido, es un gramado difícil para jugar. De aquí para frente vamos a contar con el melhor Neymar, ¿sí? Confiamos que le va a ayudar y yo confío mucho en él como en cada uno de los jugadores de nuestro elenco. Asisto a un grupo experiente, un grupo que comprende la situación, ¿sí? Que está en una situación difícil, más un grupo de hombres, un grupo que quiere salir de esta situación, que comprende las realidades y que va a lutar punto a punto, juego a juego, porque sabe en la institución que está, sabe en el club que lo representa y sabe la situación incómoda que está. Ellos también se juegan mucho, comprenden al torcedor y bueno, es un momento para hacer frente a esta situación, no para mirar para otro lado o para decir o levantar la mano y decir yo no quiero estar. En este grupo yo não senti isso. Não tá fácil, Fernandinho, a situação do Vojvoda. Nós ouvimos primeiro o lado do Santos, o treinador argentino, é claro, o Juan Pablo Vojvoda e também o Gabriel Brazão, como eu disse a vocês, um dos destaques desta partida. Agora sim, vamos ouvir o Carlos Miguel, que falou também sobre o assunto Neymar, sobre o momento do Palmeiras mais líder do que nunca, assim como o treinador Abel Ferreira. Graças a Deus conseguimos fazer o nosso trabalho bem feito, conseguimos fazer 2 gols e não tomar nenhum. É o que diferencia o futebol às vezes. O futebol é detalhe, o detalhe venceu hoje. Então é batalha dia após dia, trabalhando, se dedicando cada jogo é um jogo, cada jogo é uma final pra gente também, porque essa competição também estamos buscando o título, é isso, é pés no chão e o trabalho segue em busca do nosso objetivo. A gente tem que sempre buscar não tomar gol e fazer gols lá na frente, é o que a gente está trabalhando e graças a Deus estamos conseguindo. Agora é manter os pés no chão focado, que tem muito caminho pela frente, tem bastante jogos, domingo já temos outro, né? Agora já virar a chavinha para domingo para fazer um grande jogo. Às vezes a pessoa acha que a gente chegou agora, não tem, cheguei faz pouco e já parece que eu estou há 3 anos aqui, de tão entrosado que eu consigo estar com o pessoal, com o elenco, com todos, o pessoal, com todos os funcionários também do CT, que é muito legal. É isso que faz a nossa equipe estar concentrada jogo após jogo, um clima muito leve e tranquilo. Acho que a equipa esteve muito bem, os que iniciaram, depois os que entraram, uma equipa sempre a meter energia no jogo, sempre à procura de fazer golos. E acho que é uma vitória inteiramente justa por aquilo que fizemos nos 90 minutos. Eu raramente ou dificilmente faço alguma coisa no jogo que não tenha feito no treino. Não sou treinador de... eu penso que, eu acho que, não, eu treino, preparo os cenários que podem acontecer e esse era um dos cenários.
E a verdade é que o Veiga me surpreendeu, sobretudo naquilo que tinha a ver depois com as tarefas defensivas, e foi atrás e recuperou a bola. Depois reforçámos o meio porque só estávamos com o Andreas e o Veiga e com os dois centroavantes na frente. Depois reforçámos ali um bocadinho o meio para nos dar mais conforto, porque não tínhamos um 5 de equilíbrio, mas acho que tiveram todos muito bem quando eu puxei o Alá para dentro. Fizemos ali uma estrutura de três médios ou 3 volantes, como vocês chamam aqui, com o Andreas mais centralizado, o Veiga a sair na centro-esquerda e o Alá a sair na centro-direita. Mas sim, estava no plano, se nós não tivéssemos a ganhar, o Veiga poderia entrar para aquela posição para nos dar outra criatividade e deu-nos as duas coisas que eu acho que nós precisávamos. Deu-nos para a frente, até pelo passe brilhante que fez para o Vitor Roque, e nas tarefas defensivas também. Vi o Lopes um bocadinho triste no final porque não fez o golo, mas achei que fez um belo jogo e adorei a forma como ele ganhou a bola, que é isso que eu lhe falo muitas vezes. Ele é um jogador que ele tem um potencial que enorme, e às vezes é isso, tem que ganhar na raça, mostrar toda a sua qualidade, não só técnica, mas na raça, na vontade. E o golo do Roque que ele faz, a passe dele, ele é inteiramente do duelo que ele ganha, e realmente são esses jogadores que fazem a diferença, que não só são bons naquilo que tem a ver com as suas qualidades técnico-táticas, mas que demonstram também aquilo que é fundamental nos jogadores de hoje: intensidade, qualidade, robustez física, força. E fiquei, eu particularmente, disse-lhe isso no final, que fiquei, apesar de ele não ter feito nenhum golo, fiquei mais contente pelo golo que ele criou e que deu do que se ele tivesse feito um golo. Mas isso é só a minha opinião. Há uma série de circunstâncias que são anormais, que não deviam de existir, né? Como o Sr. Ancelotti disse muito bem, a prioridade é a seleção, sem dúvida nenhuma, como eu entendo, mas não me parece justo nem correto, numa altura destas, nós estamos a discutir títulos e estamos a ficar sem jogadores para as seleções fazer jogos amigáveis. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Não me perguntem o quê, gostava que vocês me ajudassem, mas não está bem. Isto não existe em lado nenhum, desculpem dizer-vos isto. Portanto, há muita coisa a fazer, há muita coisa a mudar, há muitas decisões difíceis que têm que ser feitas, porque isto não pode acontecer, isto não existe em lado nenhum, não é? Do mundo. Fernandinho, a gente está aqui já num cenário diferente da zona mista, não é? Todas as placas de publicidade já foram retiradas por aqui. Podemos ouvir, é claro, um pouco do que disse o técnico Abel Ferreira sobre esta partida. É um discurso muito diferente do Vojvoda, que está decepcionado e preocupado também. Isso porque esse resultado para o Santos, conseguiu uma vitória ou pelo menos um empate aqui no Allianz Parque, seria muito importante. Neste momento, o Peixe segue na zona do rebaixamento, a apenas um pontinho de distância do Vitória, que é o último que consegue escapar por enquanto da zona da degola, Fê. Você pode falar que o Santos tem problemas, que o próximo jogo do Santos, Gabi, vai ser no Rio de Janeiro contra o Flamengo. E até esse momento, o Santos tem 9 derrotas fora de casa. Então é uma situação extremamente delicada. E depois de encarar o Flamengo, vai encarar o Palmeiras. E aí é uma situação porque o Santos, nós estamos faltando agora acho que 7 jogos para acabar o campeonato. Então a margem de erro do Santos, ela praticamente se foi. E acho que essa é a grande preocupação, principalmente do torcedor do Santos, que nesse momento não consegue enxergar uma situação de segurança numa reação do time. Você sentiu os jogadores, não só por causa da derrota, é claro, mas pelo que vem pela frente, com força para revirar essa situação, para mudar essa história, Gabi? Essa parte anímica é sempre muito delicada, não é, Fê? Se ainda na partida da última rodada o Santos demonstrou um pouco de esperança, a sequência é muito cruel contra um time
Aliás, diante de um time que luta contra o rebaixamento, até o Zé Rafael na saída do campo fez esse chamado para a torcida dizendo essa é a nossa luta, né? É não ser rebaixado. Então, do lado do Santos, essa parte anímica é até um pouco difícil de decifrar. Eu vi, por exemplo, para poder falar de um jogador com quem eu falei, olhando nos olhos mesmo, o Brazão, que é um dos líderes desse time, apesar de ter apenas 25 anos, é aquela tentativa até o último segundo de conseguir realmente reagir. A perspectiva não é fácil realmente, tem um Flamengo no Maracanã, o que não é nada fácil, já não seria em qualquer contexto, mas considerando que é um time que persegue o Palmeiras e busca esse título do Campeonato Brasileiro, se torna ainda mais. O duelo de volta, podemos chamar assim, nessa partida atrasada que o Santos vai ter, também um grande desafio, vai jogar contra o Palmeiras, vai ter, é claro, o fator casa a seu favor, mas ultimamente nem mesmo a Vila Belmiro e o apoio da torcida ali no tete-a-tete mesmo no estádio tem ajudado, e o Santos vai ter que trabalhar realmente essa parte emocional. Há um sistema defensivo que funciona muito bem, não é um time que sofre muitos gols, mas do ponto de vista de criatividade, o Santos tem deixado muito a desejar. Quem sabe o Neymar não pode ajudar nesse sentido, não é, Fê? Fundamental. Acho que a contratação do Neymar, ela vai ser justificada nesses jogos que faltam para acabar o campeonato. Ele pode ajudar a salvar o Santos. Todo o investimento feito para o Neymar, de repente, ele pode valer a pena, todos os problemas que ele teve. E eu acredito que ele tem condição de fazer isso e resolver essa parada para o Santos. Que não pode é a Vila Belmiro, por causa da insatisfação do torcedor, se voltar contra o time. Isso a gente já viu acontecer. Agora o Palmeiras, Gabi, para a gente fechar, vai encarar o Mirassol. Também nessa briga pelo título aí, tentando defender a sua posição. E o Mirassol, que é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, em casa é um time cascudo, encardido, não venceu os 2 últimos jogos. Empatou com o Botafogo em casa e perdeu hoje para o Fluminense. Também a vida do Palmeiras não tá essa maravilha, não. Não tá, o Palmeiras tem a seu favor essa sequência muito positiva. O Palmeiras chegou hoje, Fê, a um número específico e impressionante de vitórias na história do Campeonato Brasileiro. É um time que se orgulha de ser o maior campeão nacional. Então leva tudo isso em consideração, um momento positivo, a perspectiva de uma final de Libertadores que se aproxima. Então o Palmeiras não tem também uma sequência fácil, mas tem um time que se conhece há muito tempo, um treinador que chegou em 2020, portanto, não é uma temporada, são 5 temporadas no Palmeiras fazendo a diferença, e o Palmeiras vai ter que mostrar trabalho longe de casa. Os 3 próximos jogos, você disse, por exemplo, esse do Mirassol na próxima rodada, e os outros 2 serão fora de casa, contra o Santos e depois diante do Atlético Mineiro no Mineirão, Fê.